Fala, nerds, como é que vocês estão? E hoje é uma breve crítica sobre Terra da Máfia, nova série do Paramount Plus, criada pelo Ronan Bennett e estrelada pelo Tom Hardy. Mas antes, a vinheta. Terra da Máfia, nova série do Paramount Plus, surge aqui com um dos grandes destaques do streaming, né? Que, convenhamos, não é conhecido por lançar tantas produções originais com a mesma frequência das outras plataformas. E aqui temos, se não a melhor, uma das melhores produções originais do catálogo, trazendo uma série de máfia ambientada nos dias atuais, o que eu considero um pouco comum no gênero, já que, né, a preferência é de você trazer ambientações em épocas mais antigas. Para isso, o time criativo conta com Ronnie Bennett, criador de Top Boy, O Dia do Chacal, como responsável pela criação da série, né, o famoso showrunner, e que também conta com Guy Ritchie como um produtor executivo e que também chegou a dirigir 2 episódios da série. E a história aqui gira em torno de um conflito entre duas poderosas famílias do crime, né? Conhecida como os Harrigans e os Stevenson. Após Eric, filho de um dos chefões da família Harrigan, assassinar o filho de um dos chefões da família Stevenson, inicia-se aqui uma guerra sangrenta entre essas famílias. E como guarda-costa e essa espécie de faz-tudo da família Harrigan, ninguém melhor do que Tom Hardy para interpretar o papel de Harry da Souza. E aqui temos o que eu considero uma das atuações mais magnéticas do ator. Não é um show de expressividade nem de dramaticidade, mas é o Hardy, como de costume, que domina a tela com muito carisma e também o que eu considero com muita presença também. Ele claramente está bem à vontade no papel e eu considero também muito mais do que isso, né? Muito mais do que além da atuação, já que o próprio ator acabou ajudando financeiramente a equipe após os materiais cenográficos da série terem sido roubados. Ao lado de Hardy, temos um elenco de peso e eu digo assim, digno de prêmios, o que eu considero um grande ponto positivo da série. Chris Brosnan, Ella Mirren, Perry Considine e Geoff Bell. Um elenco tão estrelado que eu considero que poderia trazer um certo sufocamento para a narrativa ou até mesmo criar um certo desequilíbrio entre os personagens. Mas não é o que acontece aqui. A soma de tanto talento bem conduzido resulta aqui numa narrativa que eu considero potente, que prende a atenção do público, seja pela trama ou até mesmo por um elenco que eu considero bem afiado. Para que esses atores brilhem, existia uma necessidade de um roteiro que trabalhasse muito bem tanto as relações como também a trama principal. E é isso que acontece aqui. Terra da Máfia, o assassinato do filho de um dos chefes aqui serve como catalisador dos acontecimentos. E tudo que vem depois eu considero que se desenrola de uma forma bem coesa e também que soa bem natural. Nada aqui acontece por acaso. Tudo tem a sua consequência e os desdobramentos vão escalando de uma maneira que eu considero bem orgânica. Você acaba se importando com cada personagem, com cada decisão, com cada traição e até mesmo com cada aliança. O roteiro constrói aqui de forma sólida os laços familiares, as alianças estratégicas e os momentos em que essas relações são colocadas à prova. Outro ponto forte é como a série desenvolve as suas próprias reviravoltas, né? Umas pistas aqui são sutilmente plantadas ao longo dos episódios e as revelações finais acontecem de uma forma que eu considero bem convincente e ao mesmo tempo também bem surpreendente. Eu considero que também a condução da série merece bastante destaque. O ritmo inicial da série eu considero que é muito bom, é um verdadeiro gatilho para você mergulhar de cabeça na história. Claro que isso também se deve a algumas ótimas boas atuações do elenco, né, tanto do principal como também do coadjuvante. Eu considero aqui que a série constrói muito bem essas desavenças que tem entre os personagens, né? Os próprios interrogatórios, as próprias perseguições, os próprios tiroteios, e ela faz aqui algumas pausas estratégicas para respiro, né, com alguns diálogos que servem para aprofundar tanto os personagens quanto também as próprias relações. Esses momentos, especialmente nessa rotina do Harry, alternam entre essas obrigações mafiosas e esses dilemas familiares, o que eu considero que traz uma humanização pro personagem que enriquece bastante a narrativa. Esse equilíbrio é mérito de um roteiro que eu considero bem fluido, aliado a uma boa direção, o que torna a experiência bastante envolvente. O problema, na minha visão, está nos episódios finais, quando a série muda de ritmo para encaminhar o desfecho, e eu considero que tem uma leve perda de controle aqui. A sensação é que na tentativa de entregar as respostas e ao mesmo tempo preparar o terreno para a segunda temporada, temos aqui alguns deslizes narrativos, principalmente no seu ritmo. Ainda assim, mesmo com esses pequenos problemas, as reviravoltas eu considero que são bem construídas e há ganchos suficientes para manter o interesse do público para essa nova temporada. Por isso que para Terra da Máfia eu dou nota 8.
eu considero uma ótima série e também um dos grandes acertos da Paramount Plus. Vale lembrar, eu acho que até uma curiosidade, que a série inicialmente ela foi concebida como um spin-off de Ray Donovan, intitulado de The Donovans, mas que acabou sendo totalmente reformulada como uma produção independente. O resultado aqui é uma série de máfia contemporânea que vai agradar especialmente os fãs do gênero por ser bem escrita, com um elenco afiado e um ritmo que eu considero bem envolvente. Mesmo que algumas subtramas não tenham a mesma força e que o desfecho perca um pouco desse equilíbrio narrativo, o saldo final aqui eu considero que é extremamente positivo. Terra da Máfia se posiciona com tranquilidade como uma das melhores séries de 2025. Mas e vocês, o que vocês acharam de Terra da Máfia? Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.